Oi, gente. Hoje nós vamos fazer a bolsinha térmica com bolso para celular que haviam me pedido. Nós vamos usar 29 por 26 de Etaflon, a mesma medida do bagum que eu usei para o forro. A minha máquina é doméstica e eu tenho dificuldade de costurar o Etaflon. Então vocês vão observar que eu colo nas bordas. Aqui eu estou fazendo com durex porque eu não tenho mais fita crepe. Mas vocês podem passar hidratante, passar uma fita na volta, como eu faço, tá? Mas na minha máquina ela fica agarrando e eu não consigo costurar o Etaflon. Então eu vou colocar a fita durex aqui nas 4 laterais, prendendo o forro e já protegendo a parte da espuminha do Etaflon para conseguir costurar. Ó, eu fiz isso nos 4 lados. Normalmente eu uso uma fita crepe, hoje eu não tinha. Agora nós vamos costurar a lateral, fechando a parte mais larga, tá? O do 29 centímetros. Faço a costurinha na lateral com um pé de máquina. Vejam que mesmo assim ela ainda agarra, mesmo com a proteção. Mas vai. A gente reza e vai. Agora vamos marcar o meio, unir o pique com a costura central e fazer a costura na parte de baixo, fechando já o nosso forro. Eu uso sempre um pé de máquina, minha máquina é doméstica, tá? Talvez dê uma diferença se a sua for industrial. Eu vou fazer as caixinhas de leite de 2 centímetros, 2 por 2. Eu risco as caixinhas de 2 por 2 e em seguida já vou cortar. Tá? Você corta as 2 caixinhas e faz a caixinha de leite. Tome bastante cuidado se usar forro, assim como eu, para que o forro fique todo preso na hora de fechar a caixinha. Eu sempre que eu uso o Etaflon, eu gosto de usar forro, porque ele é um material frágil, né? Só que na hora de fechar a caixinha de leite tem que tomar bastante cuidado para não perder nenhuma parte do forro. Observe também que a gente não deve usar alfinetes, né, no Etaflon, para não rasgar. Eu uso clips e vamos costurá-las. Nossa parte interna já está pronta. Tire algum excesso de linha que tenha e reserve. Agora vamos começar fazendo o bolso. Eu vou utilizar 36 por 26 e vou costurar em toda a volta, deixando uma abertura para desvirar. Normalmente eu deixo uma abertura no centro. Você pode marcar se preferir. Faça essa costura em toda a volta com um pé de máquina. Lembrando sempre de fazer retrocesso no início e no final. Agora a gente corta os excessos de linha, pontinhos, e vamos desvirar. Essa minha mania de desvirar com uma tesoura já fez eu perder trabalhos. Cuidado para não furar. Faça um pesponto na parte superior e mantenha a abertura embaixo. Agora nós vamos achar o meio para colocar o botão. Eu costumo usar o botão de ímã. Mais ou menos uns 3 centímetros, um pouco mais de um dedo. Na parte bem central você faz a marcação. Marcar do botão. A chapinha serve para você localizar, né, o local que tem que cortar para colocar as garrinhas.
Eu costumo cortar com o próprio desmanchador de costuras. Observem que eu estou usando apenas a sarja, então não tem outra estrutura, poderia rasgar. Dessa forma, eu vou precisar colocar um reforço, que eu vou usar um pedacinho de manta. Eu marco também com a chapinha central, que vai dar um encaixe perfeito nas garrinhas do botão. É só colocar o reforço agora, prender com a chapinha e não tem perigo de estragar o seu trabalho. Prontinho. Agora nós vamos para as marcações laterais. Infelizmente o vídeo cortou um pouco, mas vocês vão marcar laterais de cima até embaixo 5,5 centímetros dos dois lados. Tá? Faço um risco de cima a baixo de 5,5 centímetros da borda. Espero que vocês consigam entender. Essas duas marcações laterais que nós fizemos é o que vai dar aquele vinco que dá o volume no bolso na frente. Tá? Então, dobrem exatamente em cima dessas linhas marcadas. Nós vamos dobrar e fazer uma costurinha bem na beiradinha para marcar esse vinco. Eu vou levar a máquina e já mostro para vocês. Porque a costura é bem na beiradinha, tá? Observe como ficou, ó. Isso que vai dar o volume no bolso. Vamos reservar e agora vamos fazer as marcações no corpo. Na parte o corpo, ele tem as mesmas medidas do forro, 29 por 26. Na parte inferior, eu marco 4 centímetros e nas laterais, 7. 7 de cada lado e 4 embaixo. É esse espaço onde nós vamos colocar o bolso. A primeira coisa que nós vamos fazer é fixar o bolso nas laterais. Então, vocês prendam nas linhas, né, de 7 centímetros, com a caixinha que formou com os 4, e encaixe o bolso dentro desse espaço. E costurem as duas laterais, cuidando para fazer um retrocesso no início e no final, para não descosturar, né, quando começar a usar o celular. A parte de baixo ainda está aberta. Agora nós vamos deitar aquele volume para a parte de fora, assim, vamos deitar para as laterais. E vamos costurar a parte inferior, fechando aquela abertura que nós tínhamos deixado antes. Retrocesso no início e no final, e a nossa costura do bolso está pronta. Agora nós vamos fechar igual nós fizemos com a parte do etaflon. Costura lateral com um pé de máquina. Façam um piquezinho para achar o centro. Fechem a parte de baixo. Observem que é o mesmo processo da parte que nós fizemos com o etaflon, né? Caixas de leite de 2 por 2, dos dois lados. Cortar. E fechar as caixinhas de leite. Aqui, como não tem volume, né, do forro, ele é mais rapidinho e é mais fácil. Então, é só fechar as caixinhas de leite e essa parte externa está pronta. Nós vamos desvirar. Abrir bem a costura ali, abrir bem as caixinhas de leite.
E vamos encaixar o nosso forro do Etaflon, que nós deixamos do avesso, dentro da parte externa. Encaixe bem as caixinhas de leite, costura com costura. E agora nós vamos fazer as abinhas onde segura as alças. Eu peguei um tecido de 15 por 10 e cortei ele ao meio. Dobrei as duas partes como se fosse um viés. Vocês observem que sejam da largura da meia argola que vocês escolheram. Talvez tenha alguma diferença de tamanho, né? Se vocês escolherem uma argola menor, façam ele menos largo. Se for uma argola de 4 centímetros, talvez precise um pouquinho mais. Façam como viés, dobrando para o meio e dobrando novamente, fazendo as costuras laterais. Façam isso com as duas partes. Agora nós vamos achar a posição exata para colocar, achando o meio da nossa bolsinha. É só fazer os piques nos 4 cantos, que nós achamos as laterais certinhas onde vamos encaixar a meia argola. Elas ficam fixas bem na lateral da nossa bolsinha. Por isso é importante achar os 4 ladinhos. Eu gosto de fazer os piques para não ter erro. Achando a marcação certa, é só costurar. Assim ela fica bem centralizada nos lados da bolsa. Faça a costura e reserve. Vamos fazer agora aquela tira de cima onde passa o elástico. São 29 centímetros por 10. Eu achei o centro e deixei 1 centímetro marcado onde nós não vamos costurar, vai ficar uma abertura. Costura só naquelas laterais antes de chegar na marcação, tá? Fica o buraquinho ali onde vai passar o elástico. Abre bem a costura, dobra para fora, né? A parte principal fica para fora e vamos passar um zigue-zague embaixo, só para não ter perigo de sair do lugar quando a gente for fixar na bolsinha, lembrando de deixar aquela abertura, né, em cima. Você pode usar uma costura de segurança, eu que costumo usar zigue-zague, que eu acho que fica mais fácil. Vamos para a aba. A aba são 20 centímetros por 12. Basta dobrar e costurar apenas nas laterais. A parte de cima dela vai ficar aberta, tá? Costura nas duas laterais. Corta os cantinhos. Corta os 4 cantinhos e desvire. Depois de desvirar, eu gosto de passar ferro primeiro, antes de pespontar em toda a volta. Acha um meio, faça um piquezinho para centralizar bem na frente do bolso. Fica na parte superior, pique com pique. Leva a máquina e fixe a aba do nosso bolso. Agora nós vamos encaixar aquela tira superior, cuidando para que a abertura do elástico fique bem centralizada também, bem na frente, bem sobre o botão. Agora nós vamos costurar toda a volta, fixando a aba na bolsinha. Essa tira superior, né, essa abinha superior. O acabamento eu faço com viés boneon.
Lembrando que sempre é preciso selar o viés no início do trabalho, no início e no final, para que ele não desfie. Eu prefiro o viés Boneon porque ele abraça o trabalho, a gente não precisa ficar fazendo dobras, né? Então basta abraçar a parte superior para fazer o acabamento. Sela no final, faz uma dobra para fazer um acabamento melhor. E vamos costurar. Lembrando que se você dobrou o meio direitinho, quando fizer uma costura, já vai estar costurando os dois lados, direito e avesso. Prontinho. Nossa bolsinha está quase pronta. Agora falta nós passarmos o elástico. Eu uso o elástico roliço, mais ou menos uns 50, 55 centímetros. Depois eu corto o excesso. Eu gosto de selar também a ponta do elástico, né, para evitar que ele fique desfiando. Como eu não achei meu passador de elástico, eu vou usar uma joaninha, né, um alfinete de segurança. E é só passar naquela abertura que nós deixamos na tira superior. Eu não sei o nome desse acabamento que eu estou usando aqui, tá? É tipo aqueles que a gente usa em jaqueta. É um finalizador aqui para prender o elástico, só que eu não sei o nome dele. Então a gente passa, aperta, passa nas duas aberturas. E é só dar um nozinho para evitar que ele escape. Esse finalizador aqui, ele permite, né, que a gente abra e feche sem perder o elástico. Aqui eu deixei muito, cortei acho que uns 5 centímetros. E está prontinho. Agora só falta nós terminarmos de colocar o nosso botão, que nós colocamos uma parte. Agora nós vamos para o balancinho, que esse botão aqui eu fecho no balancinho. É só achar a posição correta dele. Coloco a parte do encaixe. Ele tem uma matriz própria. Eu não sei qual é o tamanho dela aqui, mas é a matriz que eu comprei junto com os botões de imã. A forma que eu faço essa alça regular eu tenho aqui no meu canal, é só vocês olharem nos outros vídeos. E a nossa bolsinha está pronta.